Beleza, estamos gravando. Teacher, Oi. as anotações do caderno também tem que mandar? Não precisa, só as atividades que eu pedi. Ah, tá, do livro, né? Isso. Ah, tá. Aí quando aparecer uma atividadezinha nova lá, vocês coloquem lá pra mim, dá uma corrigida e atribui nota. Tá bom, Pra vocês obrigada. não ficarem sem. Ô, Imagina. teacher, Oi. o meu irmão perguntou se a senhora é solteira. Infelizmente, não. Infelizmente, ó. Eu namoro. Não, foi muito batalhado. Não posso falar que infelizmente eu namoro. Porque foi muito batalhado pra eu conseguir esse status de relacionamento. Se vocês quiserem, amanhã eu conto, que a gente tem mais tempo. Estou tentando ficar longe desse status. Estou, Oh, meu estou Deus. tentando. Pra não dizer que eu tô mentindo, eu tenho um anel. É aqueles de coco, né, teacher? É aquele de coco, olha só. Somos duas, teacher. Yay! Bom, amanhã, então, vai ficar no nosso encontro para as 3 horas, porque eu não tenho como colocar mais cedo. O mais cedo que eu posso colocar, talvez às 2h30, mas aí eu prefiro deixar 3, é um horário mais redondo, pra gente conseguir manter uma média. Para vocês que faltaram nas últimas 2 aulas, no encontro de sexta e na terça-feira, assistam a gravação das aulas, que lá tá tudo bonitinho, explicadinho. Eu só não postei no YouTube a aula de terça-feira, que eu ainda não tive tempo. Teacher, tem como você falar as lições que você passou lá no Classroom? Porque eu não consegui entrar. Eu vou mandar um print para vocês. Calma aí. A primeira lição que eu pedi foi a do Teacher Carlos, que eu pedi para vocês mandarem todas. Vou tirar um print. Manda aí. A segunda, que foi a primeira minha, foi a página 44 do livro, exercício 3, 2 ou 3, exercício 2. E depois, a última atividade que eu pedi foi a página 44 ainda, exercício 3. Mandei. Qualquer coisa, me manda no WhatsApp que depois eu deixo anotado para dar nota. Mandei todas. Sim, eu vi. Eu só não tive tempo de corrigir ainda as últimas que eu pedi. Mas. Bom, pra gente começar aqui, deixa eu achar meu slide. Tá aqui. Vou compartilhar minha tela aí pra vocês. Cadê? Achei. Vocês estão vendo? Meus slides que não são meus, eu roubei. O Peaky Blinders. Vou logo um Peaky Blinders. Só falta Meu pra mim pra essa irmão, última. frio calculista, tá ligado? Sim, mano. Onde já se viu uma coisa dessa? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat. Teacher, antes de terminar as aulas desse ano, dá para saber nossa média em notas? Sim, dá para saber. Sempre que eu respondo uma atividade, se vocês abrirem lá no documento do Classroom, vai estar a média de pontos de vocês. Eu sempre deixo 100, porque depois eu posso transformar em 1 para vocês verem. Então é só fazer uma conversãozinha ali que vocês conseguem. Eu não deixo muito difícil porque eu também não sei matemática. Então, complicado. Bom, vamos lá. Para vocês, então, tipo, 100 é 10, seria 1, no caso. 1 ponto cada. Eu deixo 100 para ficar mais fácil para mim mesmo. Então, vamos lá. Nas últimas aulas, a gente estava vendo sobre presente simples, o simple present, que vocês começaram a ver com o Teacher Carlos, mas aí começou a dar um nó na cabeça de vocês, e eu estou tentando desfazer esse nó. As nossas últimas 2 aulas foram sobre simple present na forma afirmativa. E agora a gente vai ver a negativa. Mas antes, como a Natália pediu, uma rápida revisãozinha sobre a afirmativa. Como que a gente deixa um verbo na terceira pessoa mesmo? Que vocês falaram aí para mim na terça. O que eu faço com o verbo para deixar ele na terceira pessoa?
Terceira pessoa do singular, lembrando, quando eu falo terceira pessoa, é a terceira pessoa do singular, que é a única pessoa que eu vou mudar. Então, he, she, it. Essas três. He, she, it. O que eu faço com os verbos? Pode repetir a pergunta? Na terceira pessoa, a gente vai ter que alterar o verbo de alguma maneira. Como que a gente vai fazer essa alteração? Pessoal aí digitando, pensando na vida, buscando lá nos fundos das anotações. Vamos ver o que vocês têm aí para me dizer sobre isso. Coloca o S, a Ana Laura mandou. Ana Laura? Vamos lá, coloca o S. Sim, é um dos casos. Coloco o ES. Eu não vou falar porque eu acho que esqueci. Mas seria aquela regra do CH, X, etc. Dependendo do verbo, colocamos ES ou IS. Sim. Em quais casos que eu vou colocar ES? O Cauê já deu uma ali, mas ele esqueceu. Então eu vou repetir para o Cauê lembrar. SSH-CHOXZ. 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 Verbos terminados em SSH-CHOXZ, o que a gente faz? Em terceira pessoa, se o verbo terminar com SSH-CHOX ou Z, você adiciona ES. A Maria mandou aí pra gente. E antes do Y, se tiver uma consoante, você coloca IES. Exatamente. Então, vamos lá. Acho que a gente tem umas regrinhas, essas regrinhas que o professor Carlos mandou no grupo. Umas fotos. Exatamente. É disso que a gente vai lembrar. Então, para a fins de rápida revisão aqui, na terceira pessoa, he, she, it. Verbos normais. A regra é colocar o S no final. Casos especiais. O verbo termina em Y e antes dele tem uma consoante, como é o caso de study. IES, a gente come o Y, coloca IES no final. Studies. Então é study, studies. Verbos terminados em S, SH, CH, O, X, Z, a gente vai colocar ES no final. Então ali, watch, watches. A fim de vocês lembrarem, S, SH, CH, O, X, Z. De tanto vocês repetirem, vocês lembram. Então, esses são os casos especiais. Bom, como a gente já sabe, no inglês, a gente só vai colocar no presente o verbo normal sem o to. Então, ali, I work, I study, I watch. You work, you study, you watch. They work, they study, they watch. We work, we study, we watch. As únicas que vão mudar são terceira pessoa do singular. Singular, quando é uma só. Terceira pessoa, alguém que está fora da conversa. Ele ou ela. He, she, it. A gente vai alterar o verbo de acordo com essas regrinhas que a gente acabou de falar. Mas lembrando sempre que o som do verbo no final, S. Works, studies, watches, sonzinho do S no final. Ok? Então, vocês se lembram disso, certo? Agora, o nosso querido have, para vocês não esquecerem de novo. Não fica haves, vai ficar has. Ele é a única exceção da regra. Ai, esqueço esse, viu? Eu vi.
Não esqueçam, o have é a única exceção da regra. Ele vai se transformar para has. Bom, hoje nós vamos ver a forma negativa do simple present. Então vamos lá. In the simple present, we have to knows. No presente simples, nós temos duas formas de falar não. Com o don't ou do not, que é a forma esticada. Para I, we, you, they, a gente vai usar do not ou don't. Porque lembra ali, sempre, o verbo ele não vai mudar com essas pessoas. Então, se o auxiliar ali é o do, a gente vai deixar de normal. I do not, we do not, you do not, they do not. Ou don't. I don't, we don't, you don't, they don't. Embaixo, ali a gente vai ter o mesmo auxiliar, o do. Colocar o not? Só o not não pode. Se você for colocar só o no, no caso ali, é outra estrutura que vocês vão ver lá pra frente. Então aqui, lembra, se você for usar o not, você vai ter que usar um auxiliar para acompanhar ele. O not não pode vir sozinho. Então, do not, does not. Explica de novo? Explico. No inglês, quando a gente vai fazer uma negação, a gente sempre vai precisar de um auxiliar para acompanhar o not. O not não pode vir sozinho, ele tem que vir acompanhado. Ele é tipo aquele priminho de 3 anos, que ele não pode ficar sozinho, senão ele põe fogo na cortina. Ele tem sempre que estar com alguém para ficar de olho nele. O not, a mesma coisa. Ele tem sempre que estar acompanhado de alguém. Esse alguém, no caso do simple present, é o do. Então ali, auxiliar do presente, do. Do not. Do not. Do not. Um tem que vir. Por que do, teacher? O do ali, ele vai vir como auxiliar para as 4 pessoas que a gente viu. I, we, you, they. I, we, you, they. Eles estão usados na forma negativa? Sim. Quando a gente está usando do not, a gente está falando de negação. Esse do not vai significar não. Ok? Por que do? Porque o auxiliar vai ser o do. E para essas 4 pessoas, o auxiliar não vai mudar. Ele vai continuar sendo do. Então, do not. Na afirmativa, pode só colocar o not ou não? Não. Quando você está inserindo o not ou no, você já está transformando ela em negativa. Então, você nunca vai usar um no na afirmativa. Ok? Aqui embaixo, a gente vai ter doesn't, doesn't ou does not. Teacher, por quê? Porque na terceira pessoa, lembrando, terceira pessoa, he, she, it. He, she, it. A gente vai ter que alterar o verbo. Como ali a gente está inserindo um auxiliar, o auxiliar que vai tomar a modificação. Então, a gente vai alterar o auxiliar e o verbo vai ficar normal. Então, ali, lembra que palavras terminadas em O, verbos terminados em O, na terceira pessoa, vai se transformar com ES no final? É o caso do do. Do acaba com O no final, a gente vai adicionar ES. Does. Does. Does not. Does not. Ou doesn't, que é a forma contraída dele. Então, ali, he does not, she does not, it does not. Ou he doesn't, she doesn't, it doesn't. Certo? Quando você muda o auxiliar, o verbo vai continuar igual. Então, ali, voltando aqui. Se é I work, I don't work. I study, I don't study. I watch, I don't watch.
Se é com terceira pessoa, he works. He doesn't work. He doesn't work. O verbo vai ficar igual. O que vai mudar é o auxiliar, que ele já está transformando todo o resto da frase na terceira pessoa. She studies. She doesn't study. She doesn't study. Então, aqui, continuando. Exemplos com do not. I don't speak Spanish. You don't have any brother. We don't live in Bahia. They don't like cats. Ok? Lembra ali, o auxiliar e o not para você transformar em uma negativa. Na terceira pessoa, doesn't. He doesn't speak Spanish. He doesn't speak. O verbo continua igual, o que vai mudar é o auxiliar. He doesn't. She doesn't have any brothers. It doesn't live in Bahia. Meg doesn't like cats. Até aqui, alguma pergunta? Meg, eu tenho uma pergunta. Professora, o que é Meg? Meg é o nome da menina. É um apelido para Maggie, que nem a irmã do Bart, eu sim. pensava que era um outro verbo que eu não sabia. Não, o Meg ali tá vindo como uma pessoa. E basicamente tudo isso é só não, exatamente. Por que eu não posso usar o no ali no meio? Porque isso aí já é outra regra. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Que eu tenho uma aula disso daí. Deixa eu abrir, calma aí. Eu vou explicar por que você não pode só usar o no. É esse slide aqui. Nessa parte aqui. Vou compartilhar minha tela para eu mostrar rapidinho o porquê que vocês não podem usar. Bom, aqui a gente tem uma outra aula de um assunto totalmente nada a ver. Só para mostrar para vocês. O no, quando a gente vai usar no numa frase, ele vai pedir outra estrutura. Hi teacher, hi Kaylee, how you doing? Então aqui, we use no when we want to make a negative sentence, but without using auxiliar plus not. Nós vamos usar o no, esse bonito aqui, quando nós queremos fazer uma negativa, mas sem usar o auxiliar. Ah, eu tô com preguiça de usar o don't, tô com preguiça de usar o doesn't. A gente vai usar outra estrutura para usar esse no. Que nem aqui embaixo, ó. I don't have money. I don't have money. Se transforma em I have no money. I have no money. É uma outra estrutura totalmente diferente que vocês vão aprender lá para frente. Acho mais fácil? Sim, é um pouco mais fácil. Mas é outra coisa que vocês vão aprender só lá na frente. Bom, deixando essa parte apresentada, a gente vai voltar para o auxiliar, porque vocês precisam primeiro aprender a usar o auxiliar para depois viver sem ele. Mas muda apenas uma palavra trocando elas de lugar? Sim, mas vocês precisam aprender o auxiliar primeiro. Porque há questões lá na frente de, por exemplo, quero transformar uma frase no presente para o passado, numa negativa. A gente vai ter que mudar o auxiliar em alguns casos. É importante vocês saberem dos auxiliares para vocês terem mais facilidade com outros tempos verbais. Então, aqui, no presente, é o do. No passado, é o did. Quando eu quero dar um conselho, é o should. Quando eu quero falar de futuro, é o will.
Vocês querem que eu coloque isso na tela para vocês assimilarem melhor? Os auxiliares? Forward, teacher. Nosso quadro anterior? Calma aí. Deixa eu mudar aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Bonitinha. Eu vou usar esse aqui. Os auxiliares que eu sei de cabeça. Do, have, em alguns casos. Will, should, também que eu não tô enxergando. Should, com D. Would. Calma aí que tem mais. Tá vindo, tá vindo. Eu esqueci o resto. Eu sabia mais. Eu sei mais. Eu vou lembrar. O que é did? Eu vou chegar lá. Eu vou explicar cada um rapidamente para vocês ficarem familiarizados. Deixa eu ver se eu lembro o resto. Do, did, have, will, should, shall, must. Tem mais. Tem mais. Eu não vou lembrar agora. Cada nome? Sim, cada nome. Então aqui, para vocês estarem mais familiarizadinhos, a gente vai ter alguns tempos verbais que vão usar outros auxiliares. Então aqui, o do, vocês já sabem que é para o presente. Did é o passado de do. Did, então, vai ser usado no passado. Have vai ser usado no presente perfeito. Do presente perfeito aqui, foi nessa aula que eu falei, não foi? Que eu falei para não chegar muito perto dele que ele morde. O have para o presente perfeito, will para o futuro, should quando você vai dar um conselho, would quando você quer fazer um convite para alguém, por exemplo, shall é a mesma coisa do should, só que ele é mais usado no britânico. Must quando você quer dar uma ordem conselho. Ele é mais forte que o should nesse aqui. Você quer dar uma ordem para a pessoa. Então, todos esses vão ser usados como auxiliares. Eu vou dar um exemplo para cada um. O do. I don't like chocolate, que é o meu exemplo padrão. Did you see the movie? Have you done the homework? I will eat. É um bom exemplo. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Oh, meu Deus, agora tá muito pequeno. Agora dá pra ver melhor. Todas essas como pergunta, tá? Eu vou colocar. Menos a primeira, que é mais fácil. Deixa eu colocar aqui a do Cauê. I will eat. You should go to the park. Would you like some tea? Must. O último que eu vou dar de exemplo aqui é o to be, que ele também vai ser usado em alguns casos como um auxiliar, como é o exemplo do presente contínuo que a gente estava vendo quando a gente começou as aulas comigo. Deixa eu diminuir isso aqui agora. Ainda está muito grande. Mas aí diminuiu só um.
Palhaçada dessa. Vamos lá. Eu vou explicar rapidamente cada um deles, porque isso aqui é conteúdo que vocês vão ver bem lá pra frente. Então, não se preocupem muito com isso no momento. Os auxiliares que a gente tem aqui, que eu coloquei. Do, I don't like chocolate. Did you see the movie? Have you done the homework? Will, I will eat. Should, you should go to the park. Would you like some tea? Aqui é uma pergunta, só esqueci da interrogação. Shall we go? Must, you mustn't smoke. To be, we are going to school. Quando eu ver e ter que colocar uma frase em negativa, sendo que tem o do, vai ficar did? Se for no passado, sim, Cauê. Então aqui, esses são alguns auxiliares que eu lembro de cabeça, que vocês podem observar aqui. Quando a gente for fazer uma negação, o not vai vir aqui com ele. Do not. Outra que eu coloquei mais alguma? Mustn't. Também vem aqui. Quando a gente for fazer uma pergunta, quem vai vir na frente? Ele. Que nem would. Que nem o have. Alguém aí tá com o microfone ligado, gritando a chamada? Por favor. O que significa some? Um pouco de, nesse caso. Porque ele geralmente significa algum, alguma, alguns, algumas. É justamente nesse slide que tem esse aqui. Some and no. Isso é coisa que vocês vão ver bem lá pra frente, então não esquenta a cabeça com isso. É só para vocês fixarem na cabeça que vocês vão precisar dos auxiliares para vocês entenderem melhor o tempo verbal, ok? Isso vocês vão ver muito mais para frente, então cobrem o próximo professor de vocês com essas dúvidas aí no tempo certo. Porque que eu te explico do presente perfeito, que nem eu venho falado há 2 aulas. Eu falei, olha, ele é mais complicado, não chega muito perto que ele morde. Porque não é o tempo certo ainda. Vocês precisam de mais base para vocês entenderem essas coisas no futuro. Ok? Então, aqui voltando para o do e para o don't. O does e o doesn't. Alguma pergunta sobre isso? Dos auxiliares, por que a gente vai usar o do com o not, o does com o not? Ou deu para entender o porquê? Teacher, tem algum filme ou série que fala inglês, porém o inglês mais fácil de entender? Olha, inglês fácil de entender com filme e série, você pode ir por animação. A animação é uma delícia de entender, porque geralmente ele é feito para crianças, então não vai ser um vocabulário tão puxado. Eu recomendo muito o sitcom, que nem o caso de Friends, que a Luana mandou aí. Tem Friends, tem How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine também, mas a temática dele policial, então vai ter um vocabulário ali mais puxado para um vocabulário policial, mas não é muito difícil de entender. Busquem sempre essas coisas mais fáceis, animação, sitcom, que é mais de boa de vocês entenderem. Ok, então mais ou menos infantil, etc. Sim, exatamente. Vou ver, beleza. Bom, aqui foi o que eu falei para vocês. When we use the auxiliar, we do not change the verb. Quando nós usamos o auxiliar, a gente não vai mudar o verbo. Então ali, auxiliars help us to form negative and interrogative sentences. Então, os auxiliares ajudam a gente a formar negativas e interrogativas. Teacher, por que tem os agiotas do Peaky Blinders? Porque o slide não é meu. O slide é do meu amigo Paulo, que ele é um professor aqui da Start de Guarulhos também. E eu peguei os slides dele,
Porque tá bem completo e eu não vou ter tempo de fazer os meus próprios. Então ele sempre faz temático com alguma coisa da atualidade. Por isso que tem uns Peaky Blinders por aqui. Os agiotas do Peaky Blinders, é muito bom. Agiota. Calculista, né? Seu amigo. Ele é o quê? Frio e calculista, né? É, frio e calculista. Ele dá cada patada na gente que você sai chorando. Essa aula tá me deixando frio e calculista. Bom, então aqui, alguma pergunta a respeito do auxiliar? Hoje a gente está vendo sobre a negativa. Amanhã a gente vai ver a interrogativa para fechar esse ciclo do Simple Present. Então, já que vocês estão acompanhando, vamos lá. Aqui na página 45 do livro 1 de vocês, tem essa anotaçãozinha, uma rápida lembrança de como é que vocês vão usar. Mas agora... É uma das lições, professora, que a gente vai fazer? Não, essa aqui é só para vocês lembrarem que tem no livro de vocês. Caso, ai meu Deus, esqueci, como é que eu vou usar isso aqui? Lembra que tem a página 45 para vocês checarem. Quem não conseguiu anotar nada aí. Agora sim, a gente entra com uma atividade. Livro 1, página 88 de vocês. A página 88 está lá no final. Está no workbook, que é uma das atividades que vocês vão ter que me entregar, mas a gente vai fazer aqui. Agora. Vamos lá. Pass the sentences to negative form. Passe as sentenças para a forma negativa. Então, aqui a gente tem essas frases e eu quero que vocês me ajudem a passar elas para a negativa. Então, ali, I have a dog. Como é que fica na negativa? I have a dog. I don't have a dog. Exatamente. I don't have a dog. Igual vocês estão aí. A de baixo. Linda cooks well. Eu ia falar very, mas não tem o very. Linda cooks well. Como é que fica? Don't, negativa. Doesn't, negativa também, Cauê. Ele vai ser usado com he, she, it. O Danilo mandou aí. Linda doesn't cook well. Ah, tá, acabei de ver. Linda doesn't. Faltou o verbo ali. Linda doesn't. Very well. Mas tá certinho, Nath. Então, ali, a segunda. Linda doesn't cook well. Linda não cozinha bem. A de baixo. They like to speak English. They like to speak English. They like to speak English. They doesn't like to speak English. They doesn't like to speak English. Na trave. They doesn't like to speak English. Na trave também. Lembra, gente? Quando eu falo aqui de terceira pessoa, é terceira pessoa do singular. He, she, it. He, she, it. Terceira pessoa do singular.
é uma pessoa só. Com o they, vai ficar don't. Exatamente. Assim como a gente não muda o verbo com o they, a gente vai deixar o auxiliar normal também. Então, they don't. They don't like to speak English. Exatamente. A de baixo. My dog cries at night. My dog cries at night. My dog cries at night. My dog don't cries at night. Na trave. Na trave. Tá errada? Sim. Essa tá errada. My dog don't cries at night. Tá errada. O Danilo também bateu na trave. My dog doesn't cry at night. O Gabriel mandou certo. My dog does not cry at night. Tem que trocar o my? Não, o my deixa ele lá. O my não tem nada a ver com o que a gente tem que trocar. Ué, não entendi. Olha a do Gabriel. My dog does not cry at night. A Maria Luísa mandou aí certinho também. My dog doesn't cry at night. Nem eu, porque eu cry. Eu fiquei na dúvida nessa. Ó, gente. Essas que tem my dog, my sister, my mother, my alguma coisa, são as que mais tem pegadinha na hora de vocês traduzirem. Traduzirem que eu digo passar para negativa. Porque aqui vocês ficam encasquetados com o my. O my, ele tá ali só para significar meu. Então ali, meu cachorro, my dog, my dog. O meu cachorro tá na conversa? Se eu tô falando para você, o meu cachorro sempre pede um pãozinho de manhã. O meu cachorro tá na nossa conversa? Está? Tem certeza? Eu tô falando, vem aqui, Scooby. Vou te dar um pãozinho. Quando eu falo para você, meu cachorro pede um pão de manhã, eu tô falando de alguém que tá fora. O meu cachorro não tá na nossa conversa, ele tá fora. Então, se ele tá fora, ele é terceira pessoa. Com que pessoa que a gente vai transformar esse my dog? A gente vai botar ele como he, she ou it? Se eu não quiser usar o my dog, exatamente, a gente vai colocar it. Então ali, it, a gente vai lembra que it é a terceira pessoa. Vai usar o verbo modificado e na hora de passar para a negativa, eu vou usar o auxiliar doesn't e o verbo vai ficar normal. Tudo bem? Deu para entender porque que estava errado? So. Ah, agora tudo faz sentido. Cauê, é assim. Não se prenda com o my. O my tá ali só para indicar posse. Não é qualquer cachorro que chora de noite. É o meu cachorro. Meu. My dog. Meu cachorro. Então ele só tá ali para falar que ele é meu. Você não vai mexer com o my. Você vai mexer com o resto da frase. Você vai ter que mudar o verbo e colocar o auxiliar. Ok? Então ali, my dog cries. O verbo não está modificado? Não está na terceira pessoa? Se eu for passar para negativa, quem que vai sofrer as consequências da terceira pessoa? O auxiliar. Então, o do vai virar does e o verbo vai ao normal. Doesn't cry. My dog doesn't cry.
certo? Deu para entender agora? Agora todas as peças se encaixaram. Exato. Então, essa é a forma correta. Sim. Aqui ele disse mais ou menos. O que ainda não está 100% para você, Kaylee? Como assim tudo? Oh, meu Deus. Então, só vamos mudar o cry? Sim, o cry, ali do cries, do cachorro. My dog cries. A gente vai voltar ele para o cry e a gente vai inserir o auxiliar does. Porque o does, ele já vai estar fazendo todo o trabalho de passar a frase para a terceira pessoa. Então, my dog doesn't cry. Ok? Ainda não entendi. Bom, já que vocês ainda estão com dúvida e o tempo da nossa aula está acabando, a gente vai ter que terminar esse conteúdo amanhã, no nosso encontro às 3 horas. Outras maneiras de explicar esse do e o does. Escreve no chat. Eu vou tentar. É que agora eu também tenho outra aula, por isso que eu não posso adiar esse tempo. Senão eu ficava aqui mais 2 horas falando com vocês. É para terminar a lição? Por favor, tirem um print dessa tela aí e tentem terminar de passar as frases da forma negativa. Então, Dom Prisa, que feio. Eu vou mandar aí no chat o print. A forma afirmativa, o que muda? O que a gente viu nas últimas aulas, Cauê? Mandei o print aí para vocês. Somente a atividade 3? Exatamente. Porque é para passar para a negativa. A interrogativa a gente vai ver amanhã, depois que a gente esclarecer tudo dessa parte da negativa. Ah, tá. O Cauê mandou aí. Tentem passar essas atividades aí. Eu vou abrir uma nova atividade no Classroom para vocês terminarem e me enviarem lá, que assim eu consigo responder cada um individualmente. Mas no momento nós estamos terminando nossa aula. Então não dá mais para a gente se estender nesse assunto. A gente vai terminar amanhã. Amanhã fazemos a interrogativa? Se der tempo, amanhã a gente termina a gente faz a interrogativa também, mas o primeiro a gente tem que terminar essa negativa, para vocês não ficarem com dúvidas. Que nem vocês estão aí. Anotem as dúvidas de vocês, revejam a aula, anotem, para vocês me trouxerem já as dúvidas para a gente esclarecer. Teacher, eu estou um pouco avançado no inglês, por conta que eu já sabia um pouco. Amanhã eu posso falar com você sobre? Pode sim. Se você preferir, pode me mandar mensagem e a gente resolve essa parte aí também. É até segunda-feira a atividade? Tentem fazer até amanhã, que aí eu já consigo responder vocês. Eu tento, né, no caso. Tentem fazer agora que o conteúdo está fresco na cabeça de vocês, para vocês não ficarem com dúvida. Terminei a negativa. Beleza. Tentem fazer para vocês verem se vocês conseguem terminar. E se vocês tiverem dúvidas, anotem essas dúvidas para a gente ver amanhã. Eu não posso ficar mais tempo aqui, eu já tenho que ir para outra aula. Então lembrem, amanhã às 3 horas estaremos aqui de volta no mesmo canal, só não no mesmo horário. Bye bye, guys. See you tomorrow. Bye bye.